Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Desde já eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 131. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Os irmãos podem tomar assento. E eu creio que escutar com o coração aberto, com a mente aberta, vai receber e vai sair daqui para produzir muito fruto. E eu tenho aprendido com o Senhor Jesus que quando a gente não prega apenas para as pessoas que estão diante de nós nos ouvindo, mas também para as pessoas que serão alcançadas através das pessoas que estão ouvindo. Porque Jesus, quando ele teve o encontro com a samaritana, era meio-dia, um lugar deserto, foi buscar água. Se Jesus fosse cedo, a fila seria imensa, ele encontraria uma multidão ali. Se Jesus fosse no final do dia, estaria ali uma multidão. Mas Jesus foi meio-dia e foi só uma mulher, porque aquela mulher depois trouxe uma multidão até ele. Então, muitas vezes a mensagem em si não é só para nós que estamos ouvindo, mas aquilo que ela provoca na nossa vida é como a parábola do semeador. Um produziu a 30, outro 60 e outro a 100 por um. Então a mensagem não é só para agora, mas é para a tua vida inteira, aquilo que tu vai produzir no restante da tua vida para o Senhor. Amém? Amém. Então, entrando no texto, nós vemos que esse salmo é bem curto. E a gente vê que esse é um salmo de Davi. E creio que é um personagem que dispensa comentários, é um dos homens mais conhecidos na palavra de Deus, um rei que era segundo o coração de Deus, um homem aprovado por Deus. A gente vê que a Bíblia ela não esconde seus pecados, obviamente não narra todos, porque a Bíblia diz que todos são pecadores, né? Mas a Bíblia conta alguns, e isso nos mostra como nós precisamos temer ao Senhor, porque mesmo às vezes uma pessoa que está ali firme, adorando ao Senhor, com o coração incendiado, amando a Cristo, mesmo essa pessoa, se em algum momento ela se afasta um pouco, ela pode cair em pecado. Mas a gente vê também a restauração que houve na vida dele, porque houve um arrependimento sincero. E esse homem é um homem que chama muito a nossa atenção, porque a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. E olha o que ele diz nesse salmo. Aqui no título não mostra em que momento da vida dele ele escreve esse salmo, mas a gente consegue ver que ele já era rei, porque lá no final, no último verso, ele diz: espera, ó Israel, no Senhor. Se ele está dizendo isso é porque ele já era rei. Dificilmente ele, como um pastor de ovelhas, apenas cuidando de umas poucas ovelhas, dificilmente ele teria uma visão ampla ou teria uma voz que alcançaria todo Israel. Os irmãos entendem isso, sim ou não? Então, ele já estava numa posição de rei. Então, a palavra dele tinha uma autoridade sobre todo o país. Por quê? Porque ele era o rei. Então, a voz dele alcançava todos os cantos de Israel. Então, aquilo que ele dizia realmente tinha autoridade, tinha peso. Então, a gente vê que ele já era rei. E olha o que ele diz no verso 1: Senhor, não é soberbo o meu coração. E a mensagem que eu vou trazer nessa manhã, ela está dentro de uma visão, também está dentro de nós colocarmos o reino em primeiro lugar. E tem uma palavra que nos ajuda muito a colocar isso em ordem. E essa palavra se chama contentamento. Pode repetir comigo? Contentamento. Mais uma vez? Contentamento. É dentro disso que a gente vai ver essa mensagem. Contentamento é a pessoa, ela estar alegre, ela estar satisfeita e ela ter prazer na vida que ela vive. Então ela está satisfeita, ela não precisa de grandes coisas, mas ela já está completamente satisfeita, já está alegre. E
prazer na vida que ela vive. Obviamente, circunstâncias mudam, mas a pessoa está completamente alegre. E olha o que ele diz: não é soberbo o meu coração. E o que seria soberba? Soberba é aquele sentimento de superioridade. Quando a pessoa ela pensa ou ela sente que ela é superior às outras pessoas. Imagina, ele está falando como um rei. Ele, como um rei, fisicamente falando, socialmente, ele estaria acima de algumas pessoas. Mas quando ele diz não é soberbo o meu coração, ele está dizendo: o que importa o título? Eu sou igual a todos, eu não me sinto superior a todos. Deus pode ter me colocado em uma posição ao qual eu estou em destaque, ao qual eu lidero, mas a gente vê que o coração de Davi, a liderança dele era que nem a liderança de Jesus. Jesus, ele mostrou que aquele que lidera, ele lidera principalmente com o exemplo, e aquele que lidera, ele serve mais. Ele não é servido, mas ele serve mais. E ele disse isso para os seus discípulos, porque os discípulos estavam discutindo quem era o maior, quem era o maior, quem era o maior. Aí Jesus, como Jesus ele sabia até mesmo que as pessoas pensavam, Jesus disse para eles assim: ó, de vocês, quem quiser ser o maior, sirva mais. Porque eu não vim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Davi, ele estava alinhado com Jesus nisso. Ele diz: não é soberbo o meu coração, ou seja, eu não me sinto superior aos demais, eu não me sinto superior a ninguém. E vê, ele diz: não é soberbo o meu coração. Vê que ninguém consegue ver o coração de ninguém, não é? A gente vê que um irmão de Davi tentou decifrar, tentou enxergar o coração de Davi, mas ele se deu mal. Quando Davi foi enfrentar Golias, um irmão dele, ele olhou para Davi e ele disse: o que tu está fazendo aqui? É presunçoso o teu coração. O que aconteceu para as pobres ovelhas do pai? Ele queria dizer que Davi estava ali para se aparecer, que Davi era metido, presunçoso, que Davi era soberbo, mas não era nada disso. Pelo contrário, Davi estava disposto a arriscar sua vida no campo de batalha para livrar todo Israel de ser escravo dos filisteus. Então, Davi não era soberbo. Ele mostra: não é soberbo o meu coração. Então, mesmo aquilo que as pessoas não conseguiam ver, ele não era soberbo. Tem pessoas que elas não esboçam ser soberbas, mas lá no fundo elas podem sim ser soberbas. A gente vê que no tempo de Jesus, os fariseus, eles tinham uma aparência de humildade, eles tinham uma aparência de piedade, mas cada vez que Jesus pregava e ensinava, eles não aceitavam. E isso mostrava que eles tinham uma aparência de humildade, mas lá no fundo eles eram soberbos. Então, mesmo naquilo que os olhos não podiam ver, não tinham acesso, o coração de Davi não era soberbo. Aí a gente avança no texto e ele diz: nem altivo o meu olhar. O que seria altivo? Altivo é alguém que expressa soberba, arrogância e presunção. Ou seja, é a mesma coisa que soberba. Mas quando a pessoa tem um olhar altivo, ela não apenas tem uma soberba ao qual ela esconde, que está por debaixo dos panos, mas quando ela tem um olhar altivo, ela mostra para as outras pessoas que ela é soberba, que ela é orgulhosa e que ela é arrogante. Pense, quem está falando é um rei, e quando ele falava, ele não mostrava ser superior, ele não tinha um ar de superioridade. Quando ele estava no meio do povo, ele não mostrava um ar de superioridade. As pessoas o enxergavam como rei, mas ele, no meio das pessoas, ele não se portava externamente como rei. A gente vê que quando ele traz a Arca da Aliança, ele coloca uma estola sacerdotal, ele veste uma estola sacerdotal, ele tira a coroa, ele tira a veste real e ele coloca uma estola sacerdotal, ou seja, ele coloca uma veste de servo de Deus. Ele se mistura com o povo, ele dança com o povo. Por quê? Porque ele era humilde. Aí a Bíblia diz que a esposa dele, lá na janela, lá em cima no palácio, ela olha e ela reprova Davi. Como é que pode um rei se portar assim? Ela fala para ele mais tarde. Como é que pode um rei se portar assim diante das servas e dos servos de Deus? Ou seja, Davi era simples, Davi era humilde, mas a esposa dele não era. A esposa dele, infelizmente, mostra que tinha um olhar altivo, porque
Porque lá da janela ela pensa: como é que pode um rei se portar assim no meio do povo? Se nivelar, está no mesmo nível do povo. Então, Davi não tinha um olhar altivo. A Bíblia fala em Provérbios que algumas pessoas, a Bíblia diz assim: há daqueles, quão altivo é o seu olhar e quão elevadas as suas pálpebras, quão elevado é o seu olhar, mas eles ainda não, eles são puros aos seus próprios olhos, mas eles ainda não foram purificados da sua imundícia. O que a Bíblia está querendo dizer? Que algumas pessoas, elas são orgulhosas, elas têm orgulho da sua vida, elas têm orgulho do que fazem, e até um certo ponto é bom isso, mas há uma medida que é ruim, e elas se acham superiores, mas lá no fundo elas ainda nem foram purificadas dos seus pecados. Então nem sempre aquilo que é puro aos nossos olhos é puro aos olhos de Deus. Uma pessoa pode se enxergar e pensar: eu sou puro, eu sou aprovado, mas Deus lá de cima olha: não, tu está completamente reprovado. Porque na realidade, aquele que é puro diante de Deus é aquele que se acha impuro, e aquele que se acha puro é o mais impuro diante de Deus. Quem entendeu isso, levanta a mão. Amém? Então não se ache puro aos seus próprios olhos. É por isso que a Bíblia diz na palavra da Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Amém. Então, Davi não tinha soberba nem no coração e nem no olhar. Ele não esboçava isso, não era nem internamente nem externamente, ele era soberbo, isso que ele era rei. Aí olha o que ele diz aqui, que aqui a gente vai mergulhar mais no sentido da mensagem. Ele diz: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi, ele era simples. Davi não precisava de muito para ficar alegre. Davi, ele não precisava de uma grande realização, de um grande evento, para que ele pudesse ficar contente, para que ele pudesse ficar satisfeito e ficar alegre. Ele não precisava disso. Ele não precisava de um grande banquete para que ele se sentisse feliz. Ele se sentia feliz nas coisas mais simples e nas menores coisas da vida. Ele já estava contente, porque ele diz: eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Isso mostra que quando Davi, ele estava lá por detrás das ovelhas malhadas, lá no meio do mato, cuidando das ovelhas do pai dele, nunca passou pela cabeça dele ser rei. Até mesmo porque, para ser rei, precisava ser filho do rei atual. E Davi estava longe disso. Davi não era nem mesmo da mesma tribo do rei Saul. Saul era de Benjamim e Davi era da tribo de Judá. Era muito distante, não tinha parentesco nenhum, estava fora da realidade dele. Ou seja, Davi já era feliz, já era alegre em Deus, e ele nem pensava em ser rei. Isso nem passava pela cabeça dele. Porque ele não procurava grandes coisas, ele não almejava coisas maravilhosas demais para ele, mas ele era alegre com a vida que ele tinha. Não que ele fosse fazer sempre aquilo, mas fazer aquilo que ele fazia já deixava ele alegre. E sabe, meus irmãos, a gente só consegue ter uma visão de reino, a gente só consegue ter um coração voltado para o reino de Deus e viver o reino de Deus quando a gente não espera muito dessa vida aqui. Quando a gente não deposita todas as nossas expectativas nessa vida que a gente vive aqui, que a gente sabe que é passageira. Se a gente deposita todas as nossas fichas aqui, a gente vai se frustrar sempre. E a gente não vai conseguir colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente não vai. Então, para a gente conseguir priorizar o reino, a gente não pode esperar tudo nessa vida aqui. A gente não pode. E a gente vai ver isso mergulhando mais aqui na palavra de Deus. Eu vou utilizar um exemplo. Tinha um outro rei que não é na Bíblia, mas a Bíblia profetiza, fala sobre ele em Daniel, mas não fala o nome. E esse rei é Alexandre o Grande. Talvez alguns aqui tenham estudado na escola, tenham estudado um pouco da história, tenham lido em algum lugar sobre ele. Ele é foi um dos reis mais famosos de todo o mundo, um grande conquistador. Ele morreu muito cedo, se eu não me engano, com 32 anos de idade. E ele estava sempre na frente da batalha, ele não ficava
Ele não ficava numa posição de rei lá atrás e mandava os servos, não, ele ia lá na frente. Tanto que ele voltava das guerras, ele era o mais ferido, porque ele era um grande soldado e ele ia à frente, mais ou menos como o pastor que vai à frente das ovelhas. E a gente aprende um pouco nisso com ele, né? Mas tem uma coisa que chama a atenção, é que alguns historiadores dizem que depois que ele conquistou, e o império dele, que era da Macedônia, foi um dos maiores da terra, se não o maior. Ele conquistou tantas terras, que a história diz que ele olhou para o Oriente, e outros historiadores dizem que ele chegou à beira das águas quando ele olhou para o Oriente, e ainda outros historiadores dizem que ele olhou para o seu próprio reino, e quando ele olhou, e ele viu que não tinha mais terras para conquistar, ele chorou. Ele chorou amargamente. Por que ele chorou amargamente quando ele viu que não tinha mais terras para conquistar? Porque o sentido da vida dele era conquistar. E outros historiadores dizem que ele chorou quando ele viu que não tinha mais mundos para conquistar. O coração dele estava completamente voltado para essa terra. Ele queria, e quando ele viu que ele chegou na beira das águas e que não tinha mais terra para conquistar, ele chorou, porque para ele o sentido da vida não existia mais. Quem entendeu isso, levanta a mão. Ele pensou, já era, não tem mais por que viver, eu já conquistei tudo. Ou seja, ao invés dele se alegrar com tudo que ele já tinha conquistado, ele pensou, acabou o sentido da vida. Ou seja, o coração dele estava completamente nessa terra. E nós que somos cristãos, a gente não pode jamais chegar na mesma conclusão de Alexandre o Grande. Pelo contrário, a gente tem que chegar na conclusão de Davi. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Alegria é fruto do Espírito Santo. Isso está em Gálatas capítulo 5. Ou seja, o cristão ele é alegre. O cristão ele é alegre, ele tem alegria na própria salvação dele, porque ele sabe que por mais que tenha dificuldades aqui na terra, por mais que ele tenha algumas alegrias aqui na terra, ele sabe que ele está à espera de um reino eterno e incorruptível. Ele sabe que o melhor está por vir, e esse melhor que está por vir pode ser que não seja aqui. E não é aqui, esse melhor, o grande melhor, ele não está aqui. A gente pode sim melhorar as nossas condições financeiras, mas quando a gente diz que o melhor está por vir, a gente não pode falar em referência aqui, mas o melhor que está por vir é o reino eterno. É porque nós aguardamos o noivo, é porque nós aguardamos o Filho de Deus rompendo essas nuvens e estabelecendo o seu reino para sempre. Então, se a gente quer ter uma visão de reino e a gente quer colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente não pode depositar todas as nossas fichas, todas as nossas esperanças e expectativas aqui nessa terra. Porque se a gente parar para pensar em algumas coisas que estão escritas na palavra de Deus, olha só o que Davi fala no verso de número 2. Ele diz assim, pelo contrário, ou seja, ele não almejava grandes coisas. Aí no verso 2 ele diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Ou seja, a alma é onde estão as nossas emoções, e ao invés de ele almejar, querer grandes coisas, querer, assim, pelo contrário, eu fiz calar, fiz sossegar a minha alma. Ou seja, te acalma. Olha tudo que Deus já fez na tua vida. Olha tudo que. Olha a mudança que Deus fez já na tua vida. Tu estava lá no meio do mato e agora tu está na mesa real. A Bíblia diz que Deus levanta o pobre do pó e do monturo necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Quando a gente lê essa palavra, a primeira coisa que a gente pensa é a gente subindo no Planalto, a gente sentando junto com o presidente da República, com os ministros, mas na realidade não é isso. Quando a Bíblia diz que Deus levanta o pobre do pó e do monturo necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo, Deus está dizendo que Ele tira o pecador da escuridão, do lamaçal do pecado e coloca ele entre os filhos.
Porque quem é filho do Rei dos Reis está entre os príncipes do seu povo, sim ou não? Sim ou não? Então, quando a gente toma a Santa Ceia, a gente está na mesa do Rei. Olha o grande privilégio que Deus nos deu. Isso é ter visão de reino. Isso é a gente ter os olhos abertos para o reino. Entendem isso, sim ou não? Então, olha que grande privilégio que Deus nos dá de estarmos entre os filhos dele, de estarmos entre os príncipes do seu povo, de estarmos na sua casa, de recebermos do maná do céu que é a sua palavra. Olha, tem reis da terra que recebem estratégias de guerra, recebem conselhos dos homens mais sábios da terra. Mas um dia Jesus estava terminando o sermão e ele começou a se alegrar e ele quase chorou. E ele disse: Pai, muito obrigado, porque o Senhor ocultou essas coisas dos grandes, mas o Senhor revelou isso para os pequeninos. O que era isso? Era o evangelho do reino. Era o ensinamento do reino, a estratégia do reino do céu, o ensino do céu, a mentalidade do céu, a visão do céu, a educação do céu. Então é muito melhor aprendermos com Deus do que ouvirmos qualquer rei dessa terra. Amém? Então Deus já nos deu um grande privilégio. A Bíblia fala em Provérbios que maior é aquele que controla o seu espírito do que aquele que conquista uma grande cidade. E Davi diz: sosseguei a minha alma, aquietei a minha alma. Ou seja, ele se controlou. Uma das virtudes que pertence ao fruto do Espírito é o domínio próprio. O cristão, ele se domina, ele não se deixa levar pela vontade, pela empolgação. Não, ele se controla. Por quê? Porque ele já tem uma bagagem de educação que ele está recebendo de Deus. Então ele não se empolga demais com as coisas, mas ele se controla. A Bíblia chega a dizer também que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então a gente vê que a gente precisa saber se controlar, controlar a nossa vontade, os nossos anseios. Amém até aqui? Amém. E olha como a Bíblia é completamente contrário ao que a gente vê no nosso dia a dia. E veja bem, o ensinamento que eu vou passar a transmitir daqui para frente, eu não estou fazendo uma apologia à pobreza, e também eu não estou dizendo que é errado a pessoa ela subir de patamar socialmente, ela ser promovida no emprego, alcançar cada vez lugares mais elevados no seu emprego. Não é contra isso que eu estou pregando. Mas a gente precisa sempre entender uma coisa, que quando a gente vai subindo socialmente de patamar, ou quando a gente é promovido numa empresa, não adianta nada a gente começar, quem sabe, varrendo dentro de uma empresa e a gente terminar como quase dono da empresa, se durante todo esse caminho a gente não estava contente em Deus, e se em todo esse caminho a gente não tornou Deus conhecido das pessoas que passaram por nós. Porque se a gente não esteve contente em Deus durante toda essa jornada, e se a gente não testemunhou de Cristo, se a gente não deu exemplo com as nossas ações, se a gente não falou do Senhor para cada pessoa que passou pela nossa vida, em cada cenário que a gente passou dentro daquela empresa, se a gente não fez isso, a gente não viveu o reino, e a gente não tinha a visão do reino. Quem entendeu isso, levanta a mão. Amém? Então não é apologia à pobreza, mas olha o que a Bíblia nos ensina em 1 Timóteo capítulo 6. Eu vou abrir aqui, quem quiser abrir, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6. Isso é ensinamento bíblico, isso é ensinamento do reino. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6. Eu vou lendo para nós ganharmos tempo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha que ensinamento prático, forte e ao mesmo tempo muito profundo para nós. Vê que esse ensinamento é completamente o contrário do que a gente vê no dia a dia. Quem aqui estava mexendo no celular, quem sabe vendo um vídeo no YouTube ou passando o dedo na rede social e apareceu um anúncio como se fosse o maior segredo para tu ganhar mais dinheiro, e se tu assiste todo anúncio, parece que se tu não faz aquilo, parece que tu não descobriu o sentido da vida. Quem aqui já viu algum anúncio assim? Levanta a mão, levanta a mão. Investe nisso, senão tu está perdendo dinheiro, está perdendo tempo, está perdendo a vida. Isso acontece muito, sim ou não? Sim. E muito nos nossos dias, muito mesmo. E aí parece a pessoa ali num carrão, ou uma mansão, ou quem sabe uma paisagem linda, e às vezes a pessoa pegou emprestado só para fazer aquela propaganda ali. Quem sabe a pessoa foi só naquele dia, naquele lugar lá, só para fazer aquele anúncio ali. Quem sabe ela nem vive aquilo ali, mas é porque ela quer vender um serviço. Eu não estou falando aqui contra o trabalho da pessoa, mas a gente vê que a mentalidade, o ensino, a indução, aquilo que te leva é completamente contrário ao ensino da Bíblia. Porque a gente vê aqui que diz que a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Piedade é uma pessoa que ela tem prazer nas coisas de Deus, ler a palavra de Deus, oração, jejuar, estar em comunhão com Deus, estar na casa de Deus. Uma pessoa piedosa, ela também é uma pessoa que vive em santidade, em pureza. Uma pessoa piedosa, ela se compadece do necessitado. Aí a Bíblia diz: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou seja, uma pessoa que tem esse caráter que eu relatei aqui, que é o caráter do reino, né? Ela tem uma grande fonte de lucro. Externamente pode parecer que ela não é rica, mas agora o caráter dela vale mais do que ouro. Quem entendeu isso, levanta a mão. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou seja, a pessoa, ela é feliz sendo assim. Ela é alegre em ter esse tipo de caráter. Aí ainda Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala no versículo de número 8: tendo o que comer e com que se cobrir, com isso estejam contentes. Olha só, olha como deve ser simples e fácil para o cristão estar contente, estar feliz. Tendo o que comer e com que se cobrir, já esteja com isso contente. Mas a gente vê que o ensinamento do mundo parece que isso é nada, não é? Uma pessoa que trabalha, sei lá, recebendo um salário mínimo, e ela consegue só manter a sua casa, se alimentar, e tendo ali uma veste, quem sabe não é a mais bonita de todas, quem sabe a casa dela não é a maior de todas, e às vezes ela vendo um anúncio desse, e a mentalidade de mundo que está sendo impregnada nela, ela pensa que ela é uma fracassada. Estão entendendo isso, sim ou não? E olha como pernicioso é esse tipo de pensamento que quer tentar ser incutido na nossa mente, que isso faz parte do mundo, que a gente vai ver logo em seguida. E olha, se a pessoa ler a Bíblia e viver isso, olha como ela vendo isso, ela pode pensar: a minha vida é um sucesso, porque se eu estou vivendo para Deus, para a glória de Deus, não está faltando o que comer e o que me cobrir, eu já tenho que ficar mais do que contente. Entenderam isso, sim ou não? Olha como é simples a maneira do cristão ser feliz. Olha como a gente não pode olhar para essa vida e ter grandes expectativas assim, depositar todas as nossas fichas e a gente
como se a nossa felicidade dependesse totalmente de uma realização, da gente ser famoso, ficar rico. A gente não pode, o nosso coração não pode ser voltado para isso. Se isso acontecer, amém, maravilha. Quanto mais é dado, mais é requerido. Há uma responsabilidade também. Se Deus proporcionar isso para ti, maravilha. Mas a gente não é mais do que os outros por isso. A gente só tem mais responsabilidade e a gente ainda vai ter que servir mais. Aleluia. Mas a gente não pode depender disso para ser alegre. Tendo o que comer e com o que se cobrir, já estejam contentes. Já estejam contentes. Aí diz: os que querem ficar ricos caem em tentação. Vê que ele não diz assim, ó, aqueles que querem ficar ricos vão passar por tentações ou podem cair em tentação. Não, ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação. Por quê? Porque ele já está com o coração voltado para aquilo que é errado. Não é errado ser rico. Quando a gente olha para a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, Jó era o homem mais rico e ele era o mais crente. Deus falou, Deus deu testemunho para ele, Deus deu testemunho dele para o diabo. Deus disse: viste meu servo Jó? 2 letras e um acento. E o diabo disse: vi, eu sei quem ele é. Deus não falou o nome do pai e não falou o sobrenome. E o diabo já sabia quem era. Vi, eu sei quem é. 2 letrinhas e um acento. Quantos Jó será que não tinham naquela época? Entendem? Mas o diabo sabia direitinho de quem Deus estava falando. Porque Deus não dá testemunho de qualquer um. Aleluia. Aquele homem tinha tudo que os olhos poderiam desejar. Mas ele tinha tudo que os olhos não podem ver também. Ele tinha Deus. Ele era fiel a Deus. Ele era temente a Deus. Ele era muito mais rico do que as pessoas poderiam pensar, porque a riqueza dele estava na comunhão dele com Deus. E a Bíblia ainda mostra que ele ainda não apenas acumulava e acumulava para si. A Bíblia mostra ele dizendo que ele era os olhos para o cego, que ele servia a viúva, o órfão. Aquilo que ele tinha não era só para ele compartilhava, ele servia as pessoas. E isso mostra por que Deus deu mais ainda para ele. Ele teve tudo multiplicado às vezes depois, o dobro, porque o coração dele não estava nisso. E aí quando ele perdeu tudo, a esposa dele disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele disse: mulher, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vim nu e eu vou sair nu daqui. Ou seja, o coração dele estava completamente desapegado a tudo. E era por isso que ele podia ter, porque nada tinha ele, só Deus tinha ele, só Deus tinha o coração dele, a riqueza não tinha o coração dele. Então não é pecado e não é errado ter, errado é ser possuído por essas coisas, ser possuído pelo desejo de ter. Entenderam isso, sim ou não? Sim. Então os que querem ficar ricos caem em tentação. Não é que tem chances, não, cai, a Bíblia diz que cai, porque já tem um coração caído. E ainda diz: e ciladas e muitas concupiscências. E lá embaixo diz: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmos se atormentaram com muitas dores. E Davi diz: eu não busco, Senhor, coisas maravilhosas demais para mim. Eu não busco grandes coisas. Eu já estou alegre, eu tenho o Senhor. Então, e olha, Davi tinha as coisas. Davi era rei, Davi era muito conhecido. Davi, ele tinha assim muita riqueza, ele tinha, mas ele diz: eu não busco grandes coisas, tem coisas maravilosas demais. Ou seja, ele era desapegado, completamente desapegado. Quando ele trouxe a Arca da Aliança, ele repartiu, mandou repartir o óleo, dá empada, dá bebida aí para as pessoas, dá vinho, reparte com todo mundo aí, reparte com todos. A gente vê que quando se tratava de ofertar para construir a casa de Deus, ele era o primeiro, ele fazia, ele era desapegado. Deus tinha completamente ele era segundo o coração de Deus. Nada na terra tinha ele, mas no céu ele era tido por completo. Quem tem uma visão de reino, quem tem o coração voltado para o reino e quem prioriza o reino é desapegado às coisas daqui. Desapegado. Ele pode ter as coisas, mas nada aqui tem ele. A Bíblia fala em 1
1 Coríntios 7,31, aqueles que utilizam do mundo, vivam como se dele não usassem. Ou seja, a gente usa das coisas dessa terra, mas a gente precisa viver, usar as coisas como se a gente nem precisasse delas. Entenderam isso? Ou seja, completamente desapegado. Tu usa, mas se ficar velho, ficou. Daqui a pouco tu doa, daqui a pouco tu dá para alguém. Tu é desapegado. Isso é ou não é muito maravilhoso? Sim ou não? Sim. O contentamento, ele nos ajuda a ser mais fiel. Quando a gente não tem um coração que quer, quando a gente não é filho da sanguessuga, porque o filho da sanguessuga, a Bíblia diz, dá, só quer, mas não se dá para Deus, né? Quando a gente tem o suficiente, quando a gente está contente, a gente é mais fiel. Por quê? Porque a gente nunca vai se virar para Deus como o filho que ficou. O filho pródigo saiu porque ele queria só as coisas, e depois que ele teve as coisas, vê que as coisas acabaram. Aí o filho que ficou, ele disse: pai, o senhor nunca me deu nem um cabrito. Os dois filhos estavam com o coração errado, eles só queriam as coisas, mas eles tinham um pai, eles tinham tudo era deles. O pai disse para ele: filho, tudo é teu, filho. Ou seja, quando a gente está em Deus, a gente tem tudo. Amém. A gente tem tudo que a gente precisa, e a gente ainda tem uma recompensa por vir que vai além da nossa compreensão, um galardão eterno. Então, quando a gente está contente, a gente consegue ser mais fiel. A Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 10, fala de um homem chamado Demas. Paulo, ele fala de vários obreiros que acompanhavam ele nas viagens missionárias. Aí ele diz bem assim: Demas me abandonou, porque ele amou o presente século. Em outras cartas, Paulo fala bem dele, era um cooperador, era um obreiro que estava sempre ali, ajudando. Mas nessa última carta que Paulo escreve, porque Paulo já ia morrer, ele diz: Demas me abandonou, porque ele amou o presente século. Demas amou o mundo. Às vezes a gente pensa assim, começa a pensar, o cristão às vezes classifica algumas coisas: isso é do mundo, isso não é do mundo, aquilo ali é do mundo, não, aquilo lá não é do mundo. E a gente tem que parar para pensar qual é o critério que a gente usa para isso. Às vezes na música, né? Essa música é de Deus. Não, essa música aí é do mundo. Mas aí quando a gente pega uma roupa, não, essa roupa aí é de Deus. Não, essa roupa aí é do mundo. Mas daqui a pouco fica meio estranho a nossa classificação. Porque se a gente for pensar que tudo que é de Deus vem de um crente e tudo que é do mundo vem do não crente, daqui a pouco a gente está indo no mercado, e será que o dono do mercado é crente? Vocês estão entendendo o raciocínio, sim ou não? A Bíblia fala o que é do mundo e o que não é. Em João, diz assim, na primeira carta de João, diz assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Eu lembro que eu já tinha lido esse texto, mas quando eu ouvi esse texto num filme, era um filme de guerra. Eu assisto filmes cristãos que sempre nos edificam, eu e minha esposa, mas minha esposa, ela gosta de filme de romance e eu gosto muito de filme de guerra. E porque no filme de guerra eu consigo, assim como a Bíblia usa várias metáforas de guerra para o Evangelho: combati o bom combate. Aí Efésios 6 fala: revestivos de toda a armadura de Deus. Então quando eu olho um filme de guerra, eu já imagino eu lutando em prol do reino de Deus. E aí, lá no final do filme, um capitão, ele se vira para os seus soldados e eles já iam morrer. Eles estão cercados e está vindo um grande exército contra eles, e eles estão ali entre 4 ou entre 5 dentro de um tanque de guerra. Aí ele se vira para os seus soldados e ele diz bem assim: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eles estão prestes a morrer. Ele está dizendo isso para os seus soldados, ou seja, não se preocupem, não se apeguem, a gente já vai morrer, mas não se preocupem com aquilo que vocês estão perdendo. Ele estava ali incutindo neles, imagina, ele era o capitão, e na minha mente eu estava pensando: olha ali, isso é um pastor ensinando as suas ovelhas, que estão entre os lobos, estão ensinando as ovelhas a terem uma mentalidade de mártires. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí o texto explica o que é do mundo.
porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são do mundo e não do Pai. O mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Concupiscência é um desejo por coisas ruins, ou um desejo, mesmo por coisas boas, é um desejo que está além da medida. Ou seja, ou a pessoa ela quer coisas ruins, ilícitas, ou aquilo que ela quer que é bom, ela tem um desejo além da medida. Por exemplo, gula, não é pecado comer comida, mas quando o desejo passa da medida, passa a ser pecado. Entenderam isso, sim ou não? Então, o desejo do mundo, ele é tu desejar algo ruim, ou tu desejar algo bom além da medida. Ou seja, a gente trabalha e a gente ganha o nosso salário, mas agora quando tu quer mais do que aquilo, quando tu quer a mais, aí aquele desejo é ruim. Entenderam? Sim ou não? O profeta João disse para os soldados: contentai-vos com o vosso soldo. Ele estava dizendo para eles não burlar a lei, não aceitar suborno para eles perverterem a lei. Ou seja, a pregação de João Batista estava acabando com o crime organizado. Ele disse: contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, o salário de vocês é suficiente. Não pervertam a lei para receber a mais, não façam isso. E ele disse para os publicanos: não cobrem além do estipulado, porque os publicanos cobravam a mais do que o estipulado do que eles tinham que pagar, que era o tributo. Eles cobravam a mais e pegavam uma parte para eles. E João disse: não cobrem a mais, não cobrem a mais, só o estipulado. Ou seja, se contentem com o que vocês têm. E quando a gente não está contente com aquilo que a gente tem, veja bem, eu não estou dizendo que é errado a gente almejar subir de cargo. É errado a gente não estar contente, não estar feliz, satisfeito, estar completamente infeliz com a vida, sendo que Deus já está na nossa vida e Ele vai ser o motivo da nossa alegria. Então é isso que é do mundo. É quando o mundo ele te apresenta algo e é quando parece que tu não pode ser feliz sem aquilo. E ele te coloca um desejo ardente sobre aquela coisa, e se tu não tiver aquilo, tu é infeliz. É isso que é do mundo. Quem entendeu, levanta a mão. A soberba da vida é a pessoa, é a ostentação dos bens, como fala em outra versão, a ostentação dos bens. É a pessoa querer mostrar e se exibir, porque o coração dela e a confiança dela está completamente naquilo que ela tem. E a gente não deve ser assim. A gente não deve ser assim. O rei Salomão, o último livro, ele escreveu vários livros. E o último livro que ele escreve é o livro de Eclesiastes. E no último capítulo, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e venham os dias dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Imagina, ele era o rei mais rico da época dele. Nesse livro, ele vai dizer que ele não negou nada que ele desejou. Tudo que ele quis, ele foi lá e buscou. Tudo que ele quis, ele foi lá e buscou. A Bíblia chega a mostrar que ele teve 1000 mulheres. Deus não aprovava isso, mas ele teve 1000 mulheres. Ele era muito rico, até um certo ponto, foi Deus que concedeu a ele. Mas chegou uma hora que Deus não estava mais no negócio, que aquela riqueza era por alianças erradas que ele tinha feito. E a gente vê que ele se afastou de Deus. Então até um certo ponto pode ser bênção de Deus, mas chega um ponto que vai além. Quando Deus se apresentou para ele, perguntou para ele: o que tu quer? Ele disse: me dá sabedoria. E Deus disse: porque tu não me pediu riqueza, tu vai ser o mais rico. Porque tu não me pediu fama, tu vai ser o mais conhecido. Porque tu não me pediu morte de inimigo, o teu reino vai ser um reino de paz. Ou seja, ele não queria riqueza, mas Deus deu. O coração dele não estava nisso lá no começo, mas depois ele se apegou e ele se afastou de Deus. E o rei mais rico da história está dizendo: lembra-te do teu Criador enquanto tu ainda é jovem, antes que venham os maus dias e tu venha dizer: não tenho neles prazer. Porque chegou esse dia na vida de Salomão. Salomão olhou para todos os seus bens e ele disse: tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é hálito. Ou seja, ele levou a vida inteira para conquistar tudo que conquistou, e ele estava com a mesma visão de Alexandre o Grande. Isso não é nada.
Entenderam? Isso não é nada. Eu perdi tempo. Ainda bem que a mentalidade do reino entrou nele. E ele lembrou do seu Criador. Por que ele disse que aquelas coisas, né, não davam mais contentamento? E ele diz, lembra do teu Criador. É porque só o Criador pode te tornar contente. Só o teu Criador pode te suprir. Só o teu Criador pode te dar a alegria genuína, verdadeira e completa. Amém, meus irmãos? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Um dos ensinamentos de Jesus foi: basta ao discípulo ser como seu mestre. E quando ele estava ensinando isso, quando eu li a primeira vez, eu pensei, eu tenho que me cuidar, porque eu não posso estudar a Bíblia mais do que o meu pastor. Na primeira vez que eu li, eu pensei isso, né? Mas não era disso que Jesus estava falando. Tanto que no Salmo de número 119, o escritor chega a dizer bem assim, eu superei os meus mestres, porque eu medito na tua lei dia e noite. Então, quando Jesus diz, basta ao discípulo ser como seu mestre, ele não estava falando de uma referência humana, mas ele queria trazer um ensinamento muito forte para os apóstolos, porque o mestre era ele. Ele disse, basta ao servo ser como seu senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre. E ele continua dizendo, se ao dono da casa, que era ele, chamaram de Beelzebul, o que resta para aqueles que apenas moram na casa? O que Jesus estava querendo ensinar? Se o Senhor, que era ele, se o mestre, que era ele, não foi bem recebido nesse mundo, pelo contrário, foi crucificado, feriram ele, foi perseguido, foi odiado por alguns, se fizeram isso com o mestre, ele disse, basta o discípulo ser como seu mestre. Ou seja, se o mundo te odeia, fica tranquilo, tu é amado no céu. O anjo apareceu para Daniel e disse, Daniel, homem muito amado. E as pessoas tramavam para ele morrer, tanto que ele foi para a cova dos leões. Jesus está dizendo, não queiram ser amados no mundo, vocês são amados no céu. Basta o discípulo ser como seu mestre. Então a gente não pode querer almejar um grande sucesso nessa terra. Nosso coração não pode estar voltado nisso. Se esse mundo crucificou o meu Senhor, para que eu vou querer os aplausos desse mundo? Jesus disse para os seus apóstolos, bem-aventurados vocês são quando o mundo vos perseguir, quando expulsarem vocês das sinagogas, quando não quiserem ficar com vocês. Bem-aventurados vocês são porque fizeram a mesma coisa com os profetas lá no passado. Aí depois ele diz assim, ai de vós se o mundo aprova vocês, porque lá no passado o mundo fez a mesma coisa com os falsos profetas. Imagina, o profeta verdadeiro é perseguido e o profeta falso é o mais amado pelo mundo. Então não queira o aplauso de um mundo que crucificou o teu Senhor. E a Bíblia diz, se esse mundo odeia vocês, fiquem felizes, porque esse mundo odiou a mim também. Jesus falou. Então sejam contentes, sejam alegres no Senhor. Quando a gente tem essa visão, a gente tem a visão do reino, a mentalidade do reino. Porque Deus, Ele tem algo muito grandioso preparado para nós. Paulo disse, Deus amou o mundo, mas 2 versículos anteriores ele disse bem assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora o Senhor tem preparado a coroa da justiça, a qual Ele me dará, não apenas a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Então, uns amam a vinda de Cristo, outros amam o mundo. Não tem como amar os dois. Ame a vinda de Cristo. Porque se tu ama a vinda de Cristo, Ele vem para ti. E a Bíblia diz, aqueles que nesse mundo forem perseguidos, né? Aqueles que sofrerem nesse mundo, governarão, reinarão com Ele futuramente. Então se tu está sofrendo, fica tranquilo, tu vai reinar quando o Senhor estabelecer o seu reino nessa terra. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. Espero que os irmãos tenham aprendido algo, recebido algo da parte de Deus. Que Deus
Deus abençoe muito a vida de vocês. Essa igreja está no meu coração. O pastor dessa igreja está no meu coração. E se a gente não viver, se a gente não se vê futuramente em outras ministrações, a gente se vê no céu. Amém? Deus abençoe a tua vida.